professor de História, Diego Novaes, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a região da Palestina no pós-guerra e a crise de 1929. Então, as mudanças, né, que vão ocorrer entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, chamado também de período entre guerras. Beleza? Então, se liga no conteúdo, vamos nessa. Né? Vamos procurar aqui entender também, né, antes de nós começarmos a nossa aula de fato, o nosso conteúdo, a estrutura do nosso conteúdo. Objeto de conhecimento é aquilo que nós vamos estar estudando hoje. O que nós vamos estar estudando hoje? O mundo em conflito, a Primeira Guerra Mundial, que nós já vimos, a questão da Palestina, que nós vamos ver agora, a Revolução Russa, que também nós já estudamos, e a crise de 1929, que nós vamos estar falando hoje. Habilidades e competências, analisar a crise capitalista de 1929 e os desdobramentos em relação à economia global e nacional, tá certo? Então, aí bora pro conteúdo. Região da Palestina no pós-guerra. Então, no início do século XX, a região da Palestina, tá? Essa região aqui, tá? Que numa outra aula nós vamos falar especificamente sobre a região da Palestina, né? Do direito de posse de terra, né? Nós sabemos que tem um conflito entre os judeus e palestinos, né? Os árabes palestinos, por essas terras. Aí nós vamos fazer todo um retrospecto histórico, né, dessa questão. Aí futuramente nós vamos estar falando sobre essa questão. Então, essa região da Palestina, no início do século XX, ela pertencia ao Império Turco-Otomano. Tá? E vamos lembrar que com o fim da Primeira Guerra Mundial, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano vai se desfazer. E esse território da Palestina, tá? Ele passa, né, a ser controlado pela Inglaterra. Então essa região da Palestina, depois da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra passa a administrar essa região. Tá? E nós vamos ter, né, uma série de negociações com os ingleses. Tá? Os árabes começam a negociar com os ingleses para a criação de um Estado árabe independente nessa região. Só que, no meio dessas negociações, surge o movimento sionista, que exigia o direito de formar um Estado para o povo judeu na Palestina. Então nós vamos ter um crescimento desse movimento sionista ligado ao movimento judeu, que queria criar também um Estado judeu nesse território da Palestina, tá? Ou seja, dividir o território. E qual era a tática dos judeus? Comprar terras na Palestina, aumentando seus territórios. Então nós podemos perceber que essas áreas em laranja, aqui no território da Palestina, são territórios que foram adquiridos pelos judeus, tá certo? E nós vamos ter, a partir então do movimento sionista, uma rivalidade entre árabes e judeus disputando o território da Palestina. E nós vamos ter alguns levantes árabes, nós vamos ter o levante árabe entre 1936 e 1939, acaba sendo reprimido pelas tropas inglesas. Qual era o objetivo desses levantes? A criação do Estado Independente Árabe, tá certo? E a comunidade internacional, tá? No primeiro momento a Liga das Nações, tá? A ONU ainda não existia, a ONU ela vai existir depois, ela vai surgir depois da Segunda Guerra Mundial. Então a comunidade internacional, né, liderada pela Liga das Nações, passa a defender a divisão da Palestina entre árabes e judeus. Ou seja, partir o território ao meio, criar um Estado judeu e um Estado árabe no território da Palestina. Então, pessoal, vamos entender a situação dos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. Nós vimos que os Estados Unidos ele entrou, né, no conflito mundial em 1917. Agora, como que os Estados Unidos saíram desse conflito? Então, vamos entender que na década de 20 nos Estados Unidos, tá, os Estados Unidos ele vai passar por um crescimento extraordinário. Tá? Os Estados Unidos ele sai da Primeira Guerra Mundial como a principal potência econômica do mundo. Tá certo? Vai ser o maior credor do mundo. Os Estados Unidos ele vai financiar a reconstrução dos países europeus que estiveram envolvidos na Primeira Guerra.
Então os Estados Unidos vai financiar esse processo de reconstrução, emprestando dinheiro para a Inglaterra, para a França e para outros países europeus também. E nós vamos ter o desenvolvimento da sociedade de consumo, né? O ápice ali do capitalismo, tá certo? Sociedade de consumo. E essa sociedade do consumo se baseava principalmente no American Way of Life, o estilo de vida americano, tá? Representado, né, como nós podemos observar nessa foto, o estilo de sociedade do consumo. O estilo de vida americano foi desenvolvido na década de 20, amparado pelo bem-estar econômico que desfrutavam os Estados Unidos. O sinal mais significativo desse modo de vida é o consumismo, materializado na compra exagerada de eletrodomésticos e veículos. Houve também mudanças nos padrões de beleza e de comportamento nesse período, inspirado nos astros de cinema da época. As mulheres, principalmente, buscavam ter maior liberdade na década de 1920. Elas usavam roupas mais ousadas, cabelos curtos, maquiagem e trabalhavam, ou seja, tinham hábitos que causavam espanto às pessoas mais conservadoras. Além disso, homens e mulheres frequentavam os famosos cabarés, bares em que o novo estilo de música, o jazz, se popularizou na década de 1920. O ideal da vida cotidiana, valorizada pelo consumismo, está ligada não somente ao conforto que eles proporcionavam, mas também à crença de que o consumo dessas mercadorias ajudaria no desenvolvimento do país. Desse modo, a ideologia do consumismo se consolidou. Com a busca de ter uma maior liberdade, as mulheres começaram a dirigir seus próprios automóveis, tornando-o assim mais ousadas. As mulheres começaram a se divertir, usando seus trajes de banho cada vez menores. Tá certo? Por quê? Qual era a ideia? Vocês precisam consumir para poder ajudar no desenvolvimento do país. Então tinha uma ideia nacionalista patriótica dentro dessa questão da formação da sociedade do consumo e do American Way of Life, do estilo de vida americano. Tá? Porque os estadunidenses deveriam financiar o desenvolvimento dos Estados Unidos. Tá certo? Então, devido os Estados Unidos se transformar no principal credor do mundo, o país que vai emprestar dinheiro, além de emprestar dinheiro e estreitar relações políticas e econômicas, nós vamos ter o quê? A presença econômica e cultural estadunidense em larga mundial. Então, o estilo de vida americano, né, o estilo de vida dos Estados Unidos, vai se espalhar por todo o mundo. E dentro dessa questão, o desenvolvimento econômico também dos Estados Unidos vai estar ligado à subida vertiginosa, né, uma grande escalada, né, dos preços das ações negociadas na Bolsa de Valores.
Então, entre o início da década de 20, 1920 até 1925, os Estados Unidos passam por um crescimento econômico, uma expansão econômica extraordinária. E a tendência do American Way of Life se espalha pelo mundo inteiro. Tá? Então, pessoal, dando continuidade aos Estados Unidos da década de 20, tá? Nós vamos ter o Fordismo. Tá? O Fordismo ele vai marcar o desenvolvimento da tecnologia industrial. E essa tecnologia industrial ela vai ser determinante para o crescimento da produção dos Estados Unidos. E Henry Ford, tá? Esse aqui, Henry Ford, e que vai dar origem à empresa de automóveis Ford, que nós conhecemos hoje, ele vai ser o responsável de introduzir a primeira linha de montagem, tá? Que nós conhecemos aí como Fordismo. Então, essa linha de montagem, né, do Fordismo baseava-se no seguinte ponto: especialização em determinadas atividades. Nós vamos ter o trabalhador especialista. Então, nós vamos ter a especialização do trabalho. Qual era o objetivo da especialização do trabalho? Diminuir custos e tempo de produção. Mas só que o ponto negativo do Fordismo vai ser o quê? Vai transformar o trabalho repetitivo e alienante. Não permitir aos trabalhadores conhecer as demais etapas de fabricação. Inclusive nessa charge aqui, vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então essa charge, ela mostra, né, ela faz uma crítica ao sistema, né, a linha de montagem que vai ser introduzida através do Fordismo. Get back to work. Go on. Os Estados Unidos, né, vai entrar num período de grande depressão, conhecido também como quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que ocorreu em 1929. Mas quais foram os efeitos dessa, né? O que levou a essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York e essa grande depressão? Vamos entender o seguinte ponto, que a partir de 1925, as nações europeias elas começaram, né, elas já estavam reestabelecidas e começaram a disputar mercados com os Estados Unidos, certo? Esse é um ponto. O segundo ponto é que, mesmo com o aumento da concorrência, onde os Estados Unidos, por exemplo,
era responsável por 42%, quase metade, né, de toda exportação que ocorria no mundo. Os Estados Unidos é responsável por 42%, tá certo? Então, os Estados Unidos já abocanhavam uma grande fatia aí. Então, nesse segundo ponto, nós vamos ter a seguinte questão. As nações europeias, elas voltam, né, se reestruturam e voltam a concorrer, a disputar mercado com os Estados Unidos. E a partir daí, a produção nas empresas norte-americanas, ela não diminui. Ela continua a produzir cada vez mais, continua produzindo. E uma outra questão também, aí nós vamos, né, o terceiro ponto, é a especulação financeira, que era muito arriscado. Como assim? Bom, as empresas colocavam as suas ações na bolsa de valores, certo? Muitas pessoas compravam essas ações para que fossem vendidas depois. E muitas empresas vendiam o quê? Uma falsa realidade, tá certo? Então, e a população dos Estados Unidos não percebeu que estavam se aproximando cada vez mais do precipício. Então, diante dessa especulação financeira, os salários não aumentavam, a produção aumentava cada vez mais, mas os salários não. E devido à concorrência agora das nações europeias disputando mercados consumidores com os Estados Unidos, as empresas ficaram abarrotadas de produtos. Só que como os salários não acompanhavam o aumento da produção, o que vai acontecer? Eles não tinham condições de absorver esses produtos. Então nós vamos ter o quê? Encalhamento de produtos. Tá? Então os produtos vão encalhar. E se os produtos vão ficar parados, o que eu tenho que fazer? Diminuir produção. E se eu vou diminuir produção, o que vai acontecer? Vai acontecer desemprego em massa. 14 milhões de pessoas desempregadas. E até que nós vamos ter a chamada quinta-feira negra, onde a bolsa de valores, devido à alta especulação financeira, ela vai quebrar. Tá? Então, a partir daí, a política econômica liberal, ela vai ser apontada como a causadora dessa crise econômica. E os Estados Unidos, né, com essa crise econômica que vai se instalar nos Estados Unidos, ela vai se espalhar pelo mundo inteiro. Então, como nós podemos observar aqui na imagem, o contraste entre o American Way of Life e a grande massa de desempregados. Agora, não tem como consumir, porque desempregado, teoricamente a gente entende que desempregado não tem dinheiro, e não tendo dinheiro não tem como consumir. Tá? Como nós podemos entender essa crise de superprodução. Tá? Nessa charge, né, queimar para manter os lucros. Não há emprego. Povo unido jamais será vencido. Então, protesto de desempregados, a fome e a miséria nos Estados Unidos, ela vai atingir níveis alarmantes, devido ao quê? O desemprego, o recesso econômico, tá? E o presidente Franklin Roosevelt, ele inicia então um programa, tá, de recuperação econômica, de intervenção estatal na economia. Então, olha só, presta atenção numa questão. Os Estados Unidos, símbolo do liberalismo econômico, ou seja, a não interferência do Estado na economia. E a partir desse ponto, Franklin Roosevelt, ele implanta um plano chamado de New Deal, conhecido como Novo Plano. Então, esse plano de reestruturação econômica, ele vai ser feito através da intervenção do Estado na economia. Tá certo? Como que ele vai fazer isso? Construções de obras públicas, várias obras públicas, e para poder empregar essa mão de obra desempregada nessas obras públicas. Então vai fazer o dinheiro girar. Esse desempregado, passando a trabalhar, ele vai ter dinheiro para poder consumir. Então uma coisa vai fazer a outra, ou seja, vai fazer o dinheiro girar. Então esse programa, tá, do New Deal vai ser o início, né, do processo de reestruturação econômica dos Estados Unidos. Tá certo? Então, pessoal, aqui a gente, né, essa parte, tá? A gente encerra esse conteúdo falando, né, sobre a questão palestina pós Primeira Guerra Mundial e também a crise de 29. Espero que você tenha entendido
tá? Espero que inclusive você tenha gostado da nossa videoaula, beleza? E que, né, você possa também, né, curta, né, a nossa videoaula, o nosso conteúdo, e também divulgue para os seus amigos, tá certo? Então, agradeço a vocês pela atenção e até a próxima.